o artigo científico, né, a área de medicina, e eu coloco aqui uma pergunta inicial, né, que escolhas fazemos para sermos legitimados como autores? A professora Adriana, né, ela trabalha com a área dos letramentos acadêmicos. Então, nós pensamos, né, nessas práticas sociais no artigo científico, inserido não somente, né, em um processo de escrita, mas em uma prática social, né? Eu não tenho, então, não posso considerar só como o artigo científico, não posso levar em conta só o ato de escrever o artigo científico, mas eu preciso considerar também essa inserção desse gênero textual num meio social, em um grupo social, né? Nós pensamos aí, por exemplo, em uma área disciplinar específica, que é a área da medicina. E as escolhas, portanto, não são só escolhas discursivas, mas são escolhas ideológicas. Eu não escolho só modos de escrever, modos de me expressar, né? Mas eu direciono esses modos também, direciono o conteúdo do meu artigo científico, a fim aí de, né, concordar com alguma ideologia, fortalecer alguma ideologia. Como assim, né? Do que nós estamos falando? Primeiro, nós temos aí, então, a formação dos grupos. O que nós notamos? A primeira coisa, nós fizemos uma pesquisa com 10 artigos científicos de diferentes universidades. Como assim, diferentes universidades? Na verdade, o primeiro autor de cada um desses artigos era de uma das 5 universidades, das 5 melhores universidades no ranking da Folha de São Paulo de 2019. Essas universidades eram a Unicamp, a USP, a Universidade Federal de Minas Gerais, a do Rio Grande do Sul e a UFRJ. Então, nós pegamos lá por exemplo, dois primeiros autores que eram da USP, dois primeiros autores da Unicamp. Nós fizemos aí essa coleta de dados na Web of Science. Por que na Web of Science? Porque lá há periódicos, então, indexados, que são de alto fator de impacto, né? Nós sabemos que nem todo periódico, por exemplo, os periódicos brasileiros, nem todo periódico tem indexação na Web of Science. Então, nós fizemos essa coleta, por quê? Porque nós queríamos trabalhar com essa realidade, né, a dos periódicos de alto fator de impacto, ou seja, daqueles que são mais vistos, que têm maior alcance. Nós selecionamos, então, artigos desses autores, né, que são dessas universidades. Eles são de diversos temas, de temas diferentes, nós não fizemos aí uma seleção de um tema específico. E nós notamos, né, que eles são escritos em grupo e geralmente em grupos assim, que são grandes, inclusive, né? Se eu não me engano, o número de autores da nossa pesquisa, ele vai de 4 a 16 autores. Então, eu tenho um artigo científico aí com 16 autores, né? E nessa área, o que a gente nota? Esses grupos, eles não são apenas, né, para o fortalecimento dos pesquisadores. Como assim para o fortalecimento dos pesquisadores? Por exemplo, quando eu estava falando da relação das ideologias, né, de tudo isso, nós estamos falando dessa ideia, por exemplo, do fortalecimento dos grupos científicos dentro da academia, né? Nós temos grandes grupos científicos, contatos de grandes pesquisadores ou cientistas, e um fortalece o outro. Quando eu tenho, por exemplo, um pesquisador renomado que escreve com outro pesquisador renomado, né? São pesquisadores que já têm nome, que já são conhecidos, né? Eles estabelecem essa relação de conexão e essa relação, esse elo, né, para fortalecer, então, certos grupos. E quando também, por exemplo, eu que sou uma pessoa que acabou de começar a publicar, acabei de entrar no mestrado, né? Vou publicar com doutores, com professores. Também é uma relação que vai me fortalecer como pesquisadora. O meu nome está com outros pesquisadores que já são conhecidos, que já têm visibilidade. Então, quando eu falo de fortalecimento dos pesquisadores, eu estou falando disso, dessas relações de fortalecimento que são ideológicas. Mas não se trata apenas disso, desse fortalecimento dos grupos sociais, né, dos grupos ideológicos, dos grupos disciplinares.
Eu estou falando também de necessidades reais disciplinares, interdisciplinares, né, dentro da área de medicina. Como assim? Por exemplo, nós temos aí artigos que têm químicos. Às vezes eu tenho alguém do laboratório, né? Eu preciso dessas pessoas. Uma coisa importante, né, que fica bem claro na área da medicina, é que a ciência ela não é feita individualmente, né? Nós não fazemos ciência individualmente. Tem como? É impossível, né? Por que é impossível? Porque nós precisamos de pessoas, né, que sejam os nossos sujeitos, que sejam, nós sempre vamos precisar, né? Às vezes eu posso, por exemplo, realizar uma pesquisa que é individual, por exemplo, no meu caso, na área da educação. Eu fiz as análises individualmente, mas eu contei, por exemplo, com a orientação da minha orientadora, eu contei com as aulas, né? Eu contei com as conversas, eu conto então com pessoas dentro do grupo. E fica muito claro, às vezes essa contribuição, ela é uma contribuição que às vezes ela fica ali de forma meio que invisível, né? De forma que nós muitas vezes não notamos, né, a presença dessas outras vozes, né, intermeadas aí na minha pesquisa. Mas na área da medicina fica muito clara, né, essa necessidade de pesquisadores, de vozes de outras áreas, porque eu tenho necessidades reais de uma análise estatística, né, às vezes de um olhar de uma pessoa da química, da física, do laboratório, ou mesmo de outra área de medicina, né? Por exemplo, um dos autores, ele tratava, então, de alguma área, eu não me lembro se era, acho que neurologia, né? E aí ele precisava de alguém que fosse da oftalmo para olhar ali, porque ele estava analisando. Então, eu preciso, às vezes, de um pesquisador, né? De uma outra especialidade. Então, essa formação de grupos é uma coisa muito interessante. Nós temos aí, por exemplo, esse crescimento, né, nos grupos. Então, por exemplo, na pesquisa, nós encontramos essa realidade, né, de que os números de autores em grupos dos artigos na área de medicina, eles vêm crescendo, né? Então, por exemplo, eu passo aí de números que são pequenos para números cada vez maiores. Eu tenho, então, também a consideração de um dos autores que nós entrevistamos. Nós não fizemos só análise dos artigos, né? Mas nós também fizemos entrevistas. Essas entrevistas, então, foram com alguns dos primeiros autores, né? Um da USP, um da UFRJ, um segundo autor da USP também, e um outro autor que era da Unicamp. Então, nós fizemos aí entrevistas com alguns desses autores e o que acontece, né? Esse autor, então, ele afirma, né, que o objeto, né, que está sendo avaliado, né, ele interfere diretamente no número de autores, que é o que eu acabei de falar, né? Então, se eu tenho ali que olhar para uma questão e eu não consigo olhar, por exemplo, só da área de uma especialidade, não consigo olhar só com os conhecimentos que eu tenho, por exemplo, da neurologia, né, da psiquiatria, eu preciso de outro profissional para olhar para esses dados. Eu tenho essa necessidade interdisciplinar. Outro resultado interessante, né? A figura do orientador. Eu acabei de citar, por exemplo, que eu tive ali as conversas com a minha orientadora, as trocas, né, nos grupos de pesquisa, por exemplo. Então, a figura do orientador, ela aparece ali como uma figura importante. E quando eu falo de orientador, eu não estou falando só, por exemplo, do orientador que orienta o mestrado. Eu estou falando das pessoas que são mais experientes em geral, né? Pode ser lá um professor de uma disciplina, pessoas que estão inseridas nesses grupos, então, nesses grupos de autoria, que às vezes são mais experientes. Eu tenho, então, grupos hierárquicos, né, que vão se fortalecer com essa troca de experiências, né? E possibilidades de oportunidades também. Como assim possibilidades de oportunidades? Por exemplo,
quando eu falo dessa troca nos grupos hierárquicos, eu estou falando, então, dessa troca tanto de experiência, né? Eu então estou escrevendo com um professor muito mais experiente, um pesquisador que já publicou outros artigos, que tem muitas experiências, né? Ele pode tanto me auxiliar nas escolhas discursivas, em como organizar o meu artigo, em como construir o meu artigo, mas eu também tenho, né, a relação dessa possibilidade de oportunidades. Como assim? Esse professor que ele está inserido em grupos, por exemplo, eu tenho um professor que é, né, um especialista, ele conhece outros especialistas. Eu tenho, então, a possibilidade dessa inserção nos grupos, é uma inserção social. Então, essa troca não fica apenas restrita ao texto, essa troca vai para o mundo real, para o mundo social. Então, eu vejo ali que a minha constituição autoral, a minha formação como autor, ela está antes do texto e depois do texto, durante e depois do texto, né? Eu tenho uma formação aí, uma legitimação como autor, que ela perpassa, então, o texto, né? Eu não preciso só escrever para ser autor. Eu preciso, então, dessa inserção também social, dessas trocas nos grupos sociais, né? Outra, aí a gente coloca aqui. Então, aqui, né, eu coloquei, gente, eu coloquei trechos bem grandes, mas é mais para eu mesma, tá? Me direcionar aqui na apresentação, não precisa ler, muito grande. Ok, então aqui eu tenho, né, um dos autores também que coloca a figura desse orientador como uma figura que foi essencial, que foi importante, né, para essa orientação, né, para essa constituição autoral. Então, como ele fala aqui, né, ele não tem o contato, não teve muito contato com a pesquisa, né, a figura do orientador, então, ela é muito importante no sentido de mostrar, né, os melhores caminhos, né, as melhores escolhas. Aqui, então, né, eu tenho as sub-áreas disciplinares, né, e dependendo, então, das sub-áreas, né, há vocabulários e formulações diferentes, tanto no inglês quanto no português. Como assim? Então, quando eu falo das sub-áreas disciplinares, né, é importante nós levarmos em conta isso. Por que é importante nós levarmos em conta isso? Porque eu preciso considerar, então, que as minhas escolhas discursivas, porque quando eu falo de artigo científico, basta eu saber escrever um artigo científico para eu publicar um artigo científico em qualquer área, por exemplo? Não basta, né? Então, é isso que nós destacamos aqui. O que acontece, então? Eu preciso conhecer as particularidades da minha área, né? Como que a minha área ali estabelece uma comunicação em um artigo científico? Como que os artigos científicos dentro da minha área são organizados, né? Que tipo de escolhas discursivas são feitas na minha área disciplinar? Então, eu não basta, por exemplo, quando eu falo de sub-área, não basta, por exemplo, eu conhecer aí a área da medicina, eu tenho sub-áreas, né? Eu tenho aí a dermatologia, eu tenho a ginecologia, eu tenho muitas áreas, né? E os artigos científicos, eles também vão se diferenciar, né, dentro dessas sub-áreas. Aqui eu coloco, então, né, opa. É a próxima. Tá. Aqui, né, eu coloco, então, essa relação mesmo que nós estabelecemos na dissertação, né, de que assim, né, como dentro da área da medicina há especialidades, né, nós também temos grandes áreas que são diferentes, que vão se comunicar dentro da ciência de formas diferentes. Então, nós não consideramos aí, né, os artigos da área da medicina como um modelo para ser seguido. Não foi esse o intuito
da nossa pesquisa, né? Mas a nossa pesquisa, então, busca investigar, né? Essas demandas, né, dentro dessa área, mas também, né, a perceber que há modos específicos de comunicação dentro da ciência, né? Então, eu tenho ali dentro da área médica, né? Eu tenho um jeito de escrever um artigo, um modo de publicar um artigo, de organizar um artigo, e eu vou ter diferenças entre as áreas. É importante, então, né, nós pensarmos também que isso nos mostra essa relação das escolhas, né, de que escolhas nós fazemos para ganhar mesmo a nossa audiência, né, para conquistar o nosso público, para falar com os nossos pares, né, dentro da nossa área disciplinar. Aí eu tenho os tipos de artigo. Eu vou destacar aqui para vocês, a minha dissertação, ela não tem, tá? A minha dissertação, ela não tem esses tipos de artigo. Em nenhum momento eu cito. Isso aqui eu tirei de outra fonte na internet, né? Que são os tipos de artigo. Mas há também, né, os tipos de artigo, eles foram citados por um dos pesquisadores entrevistados. Então, um dos autores, ele citou, ele falou assim, olha, tem vários tipos de artigo na área da medicina, tem o relato de caso, né? Tem o estudo, o randomizado. Então, tem vários tipos de estudo dentro da área de medicina. E é interessante que nós saibamos que nós temos essa consciência. Eu coloquei aqui porque é importante que nós saibamos que tem, né, esses tipos de artigo, para pensar também que o artigo científico ele não se restringe a um tipo só, né? Eu preciso então entender que tipo de artigo eu estou escrevendo. Estou fazendo uma revisão, né? Estou fazendo uma meta-análise. Eu estou fazendo que tipo de artigo? Como que esse artigo vai se organizar aí quando eu penso num tipo específico de artigo, num tipo específico de metodologia que eu usei, que eu escolhi? Né? É que ele estava falando, eu perguntei para ele se ele via diferença entre as áreas. Você vê, né, então, diferença entre as áreas? Você acha que as áreas dentro da medicina, elas escrevem de forma diferente? E ele fala, olha, tem vários tipos, né, de artigo, às vezes alguma outra área se comunica diferente, né, a psiquiatria, outras áreas vão ali a se organizar de forma diferente. Aqui, então, né, eu tenho os tipos de artigo, né, alguns tipos de artigo, né, um estudo, na verdade está ligado à metodologia, né, um estudo de caso, né, um estudo longitudinal, um estudo com base na população, né, um estudo randomizado, né, aleatório, que se tornou randomizado, né, um estudo com questionário. Então, um estudo experimental, eu tenho aí, então, vários tipos de metodologia, e pensando nessa metodologia, né, às vezes esses artigos vão ali se organizar de formas diferentes, né, as escolhas discursivas dentro desses artigos podem ser diferentes. É mais para a gente pensar no seguinte, tá? Essa relação. Eu não quero dar, né, nenhuma explicação detalhada dos tipos de artigo, ou afirmar que nesse é assim, naquele é diferente, não. Eu quero só que nós vejamos, que nós possamos entender que o artigo científico ele não se restringe a algo que é um molde, né, a uma receita de bolo que eu posso seguir. Eu tenho aí áreas disciplinares, eu tenho tipos de artigo, eu tenho muitas variáveis que vão interferir aí, né, na construção desse artigo, né, na escrita desse artigo, as minhas escolhas discursivas. Aqui eu tenho, então, as escolhas argumentativas, né? O artigo científico ele não é neutro e impessoal. Então, aqui eu chego nesse ponto, porque acontece o seguinte, tá? O Hyland, que é um pesquisador que nós usamos na dissertação, que ele fala da escrita científica, do uso do inglês acadêmico para, né, a escrita de artigos científicos, ele fala, então, dessa relação de o que acontece. A gente tem aí o viés positivista, né?
O que é o viés positivista? Isso está relacionado à ciência atrelada a provas. Então, por exemplo, a área da medicina, eu preciso ali ter alguma coisa que prove, né? E geralmente eu preciso de números, de estatística, de números grandes, de gráficos. Eu preciso de provas. A ciência precisa de provas e provas com números são melhores, né? Não estou dizendo que são melhores, mas nós sabemos que são consideradas melhores muitas vezes por instituições, pela própria população, pela sociedade, né? A gente tem até, né, às vezes assim, uma falta aí de muitas vezes uma falta de interesse, né? Muitas vezes as pessoas não se interessam tanto pela pesquisa na área das ciências sociais, né? Das humanidades, justamente por causa disso, né? Às vezes nós trabalhamos com estudo de caso, às vezes recortes muito específicos, né? As pessoas, muitas vezes, elas valorizam o quê? Grandes números, estatísticas, gráficos, né? Então, nós pesquisadores, por exemplo, da área da educação, né? Das linguagens, nós acabamos por ser desafiados, né? Em relação a isso, a conseguir aí essas escolhas argumentativas para que, de modo que eu convença, né? Que eu convença o outro, que eu convença o meu par, que eu convença a sociedade, que eu convença quem está lendo ali do que eu estou apresentando, né? Já que muitas vezes nós não temos aí como quantificar, né? Como obter grandes, né? Grandes números, né? Muitos números, muitos dados, muitos gráficos, né? Então, eu tenho essa relação aí. O artigo científico, então, ele não é neutro em pessoal. Quando eu penso nessa relação de que muitas vezes eu considero a ciência legitimada por meio dos números e por meio dos gráficos, muitas vezes eu penso que por trás dela o pesquisador não importa, ou seja, o Hyland ele coloca isso para a gente, era isso que eu ia falar, que o que acontece? Nós colocamos ali a ciência como se ela estivesse acima do pesquisador. Ou seja, se eu tirar o pesquisador, se eu trocar o pesquisador, o João está fazendo a pesquisa. Tirei o João, coloquei o Marcos, a pesquisa continua a mesma. É assim que funciona? Não exatamente. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos escolhas argumentativas, nós temos direcionamentos. Das pessoas que nós entrevistamos, por exemplo, dos autores, ele fala, eu pergunto, né? Você acha que se outra pessoa tivesse escrito o seu artigo, né, usado os seus dados, seria diferente? Ele fala, seria sim, porque, por exemplo, eu encontrei dados de tal forma e o meu pesquisador, meu orientador falou, não, vamos fazer um recorte para isso, não para isso. Então, não precisa olhar assim, olha para isso. Então, para a gente perceber, né, para que nós possamos perceber que dependendo ali do meu direcionamento, né, de como eu decido ali escolher, fazer o recorte, né, isso vai mudar o meu artigo científico. Então, um artigo científico, ao contrário dessa crença baseada no positivismo, nos números e gráficos, né, ele não é neutro e impessoal. Os números, os gráficos, eles são ali construídos por pessoas, são pessoas que vão quantificar, são pessoas que vão, né, elaborar os gráficos, e as escolhas argumentativas, elas são feitas por pessoas, por pesquisadores que estão por trás dessas pesquisas. Aqui eu coloco, né, a afirmação do Hyland, que o discurso acadêmico, ele não é neutro, né, e ele está aí permeado por culturas, ideologias, né, pela história, né, pela humanidade, pelo social, e nós, então, né, nos preocupamos aí com essa autoria ideológica, né, a autoria ideológica, então, na nossa pesquisa, ela trata exatamente disso, da relação de quê? De que a autoria não se restringe ao texto, não se restringe ali à escolha discursiva, né? Ela
está ali inserida num meio social. Então, ela está relacionada com relações sociais, com relações políticas, ideológicas, econômicas, né? A autoria, ela está ali nas práticas sociais, nas práticas disciplinares, né? Não está só no texto. Aqui eu tenho, então, o inglês para propósito específico. Por que eu coloco, né? Para propósitos específicos. Por que eu coloquei, então, isso aqui, né? Um artigo científico, ele requer não só um autor, mas um público que se interessa por ele, né? Então, o que acontece aqui? Aqui, na verdade, essa frase eu coloquei tanto para isso quanto para o próximo, que é um metadiscurso. Como assim, né? O inglês para propósitos específicos, então, ele lida com essa necessidade, então, de fazer escolhas discursivas que estejam ali condizentes com o meu objetivo, com o que eu quero comunicar, né? Então, dentro da área de medicina ou de qualquer outra área disciplinar, eu preciso usar o inglês de modo com que eu pertença. Como assim, né? De modo com que eu pertença. Por exemplo, eu vou explicar de uma forma prática. Quando você está inserido em um grupo social, por exemplo, com seus amigos, provavelmente com seus amigos, você tem modos de se comunicar com seus amigos. E se chegar alguém, se tem uma roda de amigos, né? Vocês falam de um jeito, vocês usam gírias, certos tipos de gíria, certos tipos de brincadeira, né? Certos tipos de piada. Mas se chegar alguém ali muito diferente, começar a brincar de um jeito que vocês acham meio estranho, ou fala uma coisa meio diferente, usa ali uma expressão diferente, o que acontece, né? Muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de se inserir nesse grupo social. Ela tem, então, uma dificuldade ali, ela tem uma barreira, né? Ah, mas por mais que você, eu sou uma pessoa aberta, não tenho preconceito, mas talvez o seu inconsciente, muitas vezes, ele se feche ali, né? Ele faça com que você se feche para aquela pessoa, com que você não dê abertura para aquela pessoa. Por quê? Porque você não se identifica com aquela pessoa é muito diferente de você. Assim é o inglês. O inglês, ele é uma língua, assim como o português. Não basta, primeiro que não basta que eu saiba inglês para que eu saiba escrever, né, de forma científica, de forma acadêmica. Hyland também afirma que ninguém ninguém é nativo do inglês acadêmico, né? O inglês acadêmico, o inglês escolar, né? A pessoa consegue dominar, né? Esse inglês porque a pessoa foi escolarizada. Você, por exemplo, por que você sabe escrever um resumo? Você sabe escrever um resumo porque você aprendeu na escola. Porque provavelmente, se você nunca tivesse ido à escola, talvez você não soubesse escrever um resumo, mesmo sabendo português. Então, não bastaria você saber português para conseguir escrever um resumo. Assim é no inglês. Basta que eu saiba inglês para que eu escreva um artigo científico? Não basta. Quando eu falo de inglês para propósitos específicos, eu estou falando do inglês para propósito acadêmico, mas também estou falando do inglês dentro do inglês disciplinar, tá? Dentro daquela área. Então, eu tenho ali termos muito específicos, eu tenho construções muito específicas que eu preciso conhecer para quê? Para que eu me insira, para que eu consiga ali me comunicar com o meu par, para que eu fale a mesma língua dele. Basta, então, o inglês? Não basta, eu preciso conhecer ali as particularidades dessa área disciplinar. Aqui, então. Não, aqui, desculpe. Aqui o metadiscurso, então. E por último, eu coloco o metadiscurso. O metadiscurso, então, eu coloco a mesma frase, né? E aí a gente vai disso para isso, né? Quando eu faço, então, essas escolhas dentro do inglês, né? Eu escolho, então, muitas vezes, palavras ou termos e está ligado ao metadiscurso. Como assim está ligado ao metadiscurso? O que é um elemento metadiscursivo?
E aí o elemento metadiscursivo, ele está relacionado a essas escolhas, que são escolhas, por exemplo, de termos ou construções muito específicas, né? Aqui, né, eu coloco então a relação, né? Um dos nossos objetivos, então, foi identificar essas escolhas do recurso metadiscursivo nesses artigos. Então, nós temos aí uma parte da análise de dados, né? Que está restrita, né? Não está restrita, né? Ela tem análises que conversam, né? Todas as partes elas se conversam, mas nosso foco é maior para o elemento metadiscursivo. Aqui eu tenho, então, né? Eu acabei de falar que o inglês acadêmico não é a primeira língua de ninguém, né? Nós aprendemos de forma escolarizada. Eu tenho, então, a arte de argumentar, né? Esses recursos metadiscursivos, então, eles vão nos ajudar, então, a moldar esse discurso. Como assim a moldar esse discurso, né? Criar engajamento, conexões, que é o que eu falei. Nós precisamos, então, usar o inglês de forma inteligente, né? Nós precisamos aí a fazer escolhas inteligentes, escolhas discursivas pensadas, né? Planejar o texto, escolher bem, né, o que nós vamos usar, as palavras, os termos. Aí eu tenho uma estrutura, né, muito comum desses artigos, que é a introdução, método, discussão e resultado, né, e MDR, que é muito comum em todos os artigos que nós selecionamos, né, e aí a gente vê mais ou menos com. Eles têm uma estrutura parecida, todos eles têm uma estrutura parecida, apesar de, né, no conteúdo eles serem diferentes, eles têm uma estrutura parecida. Aqui eu tenho os hedges, os boosters, que são elementos metadiscursivos. Eu coloquei aqui as definições, mas eu vou explicar rapidamente, só para nós termos a noção, tá, do que é o metadiscurso, do que são esses elementos metadiscursivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho possible, might, can, né, usually, tend to, almost, probably, né, often, could, may, likely. Então, eu tenho aí palavras, essas palavras vão, então, elas estão, né? Nós encontramos elas nos artigos. Aí eu tenho, né, a quantificação que nós fizemos, quanto nós encontramos no artigo 1, no artigo 2, no artigo 3, né? Nós podemos ver que há muito mais hedges do que boosters. O que são os hedges? Os hedges, eles são esses dispositivos, então, que eles vão. Por exemplo, quando eu coloco assim, é possível que, né, provavelmente, eu não me comprometo totalmente com aquela afirmação, eu dou abertura ali para quem está lendo, por exemplo, né, negociar comigo, né, essa abertura de engajamento. É possível, mas, né, pode ser que não. É possível. Então, há uma possibilidade. Eu estou conversando com você, eu estou te dando essa abertura, né? Eu não tenho um compromisso completo com essa proposição. Eu posso, inclusive, né? Pode ter ali alguma entrada para que você, por exemplo, não, mas tem isso, há outros dados que mostram diferente, né? Então, tem essa possibilidade de diálogo. Eu estou dialogando com você, estou deixando ali uma porta, né? Uma janela para que você ali fale comigo, né? Dentro do artigo científico. E os boosters, por outro lado, né? Eles são palavras que são palavras de certeza mesmo, são afirmações, né? Por exemplo, ali eu tenho, né? É claro, né? Eu coloco quando não é claro, isso demonstra, né? Isso indica. Quando eu uso demonstra, indica, eu estou então mostrando, olha, os meus dados, né? Eles demonstram, eles mostram isso. Estou afirmando claramente para você. Então, por meio dos meus dados, posso provar para você que é assim. Meus dados indicam. Eu não dou abertura para você. Eu mostro para você que eu tenho dados e que eles mostram isso. Eu tenho dados e eles indicam isso. Isso está muito. Vocês podem ver aqui, a gente tem menos boosters, ou seja, eu estou dando muito mais abertura para esse diálogo, para esse engajamento, né, do que fechando, mas em relação aos dados, por exemplo, né, demonstra, indica, né, confirma, eu tenho então essa relação de quê? De que eu, por meio dos números, como a gente coloca aquele viés positivista, eu posso provar para você e eu posso afirmar com certeza, né?
E aqui eu tenho, né, a diferença, então, que o Highland propõe, né, dos hedges and boosters lá, nas artes e humanidades, né, nas ciências e engenharia. Então, a gente vê que realmente os artigos científicos, de forma geral, parece, né, que há nos artigos científicos, de modo geral, mais hedges do que boosters. O attitude markers, né, que são os marcadores de atitude, né, quando eu coloco é importante, né, notável, eu coloco assim palavras que vão marcar então a atitude, né? Eu tenho aqui um número considerável, né? Mais há mais em alguns do que em outros, e a gente pode ver aí que tem uma diferença, né? Então, não tem um padrão, tenho ali um total de 47, um total de 7. Então, eu noto ali que depende, né? Há muitas variáveis. Nós não investigamos mais a possibilidade para que outras pesquisas investiguem, por exemplo, a relação desses dados, né, com o objeto, né, qualquer objeto da pesquisa, o recorte, né, da pesquisa para que esses dados sejam diferentes, né, para que essas escolhas metadiscursivas sejam diferentes. Aqui, né, o it is, né, é mais um attitude marker, né, é muito específico, é difícil, né, é surpreendente, né, é relevante. Então, nós encontramos em todos eles, né, it is mais o attitude marker, o que foi interessante, né, que nós vemos aí construções comuns, regulares, de diferentes artigos de diferentes áreas. A automenção, né, quando nós colocamos aí a primeira pessoa, essa presença explícita desse autor, né, we, é interessante aqui nós notarmos que o que acontece? Acontece que no inglês, tá, é muito mais comum nós vermos a, a primeira pessoa, quando nós escrevemos, né, nós usamos no inglês mais a primeira pessoa do que em um artigo científico no português. Então, por exemplo, na tradução, eu trabalho com a área de tradução também, e na tradução, quando você vai traduzir um texto, muitas vezes você troca ali o impessoal pelo uso do i, pelo uso da primeira pessoa do plural. Então, eu uso mais, né, a primeira pessoa no inglês. Aí nós vemos também, nós podemos ver também essa diferença cultural, né, de outra língua, as escolhas metadiscursivas não só relacionadas ao texto, mas à cultura, né, de uma língua. E aí eu tenho, né, o uso do i de forma recorrente, né, em todos eles aparece, em uns mais do que nos outros, né, e aí eu tenho também em partes específicas desses artigos, né, muito mais ali como nós podemos ver nos métodos, né, na discussão, nas conclusões. Então, por quê? Porque eu posso me posicionar. Eu fiz isso, eu escolhi isso, né? Nós escolhemos isso, nós fizemos essa escolha. Então, né, esses moves, né, essas partes dos artigos, eles aparentemente dão maior abertura para que os autores se posicionem de forma muito explícita. O engagement markers, né? Que são os marcadores de engajamento, ou seja, dessa relação de conversar mesmo com o meu leitor. Quando eu falo, né? Você deveria, né? Você deveria, ou veja, né? Quando eu coloco esses marcadores, né? Você deve, veja isso, né? Eu então estou conversando explicitamente e nós podemos aqui perceber que não há muitos engagement markers, tá? Então essa relação clara de conversar explicitamente com o leitor, ela é muito mais sutil, né? E não há marcações tão claras. Eu tenho aí sutilmente com o uso, né, desses modal verbs e só. E aqui, em relação aos resultados, sorry. Então, em relação aos resultados, né, de forma geral, dos marcadores metadiscursivos, né, eu não vou ler tudo isso, mas eu só queria dizer que, né, nós, então, temos aí esses marcadores metadiscursivos, nós temos, né, muitas automenções, né, muito o uso recorrente da primeira pessoa, do discurso, nesses artigos científicos, né, eu tenho
alto número de hedges, né? E depois dos boosters, né? Dos marcadores de engajamento, dos outros marcadores. Então, o que a gente pode notar com tudo isso, tá? Só para finalizar, nós podemos notar que há uma sutileza, né? Dentro desses artigos científicos da área de medicina, há um modo sutil aí de argumentar, né? Eu tenho, então, um modo sutil por meio de escolhas metadiscursivas que vão marcar ali o posicionamento, o direcionamento desses autores em relação ao conteúdo, em relação à argumentação, mas que são escolhas, né, aparentemente pensadas, né? São escolhas que são sutis, são escolhas que estão ali nos lugares certos, né? Estão nas partes do artigo que elas devem estar para que haja mesmo essa eficácia, né? Na comunicação. Então, é basicamente isso. Se vocês têm alguma questão, né, alguma pergunta, vocês podem me mandar no marcontesclara@gmail.com. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui primeiro. Stop share.